sem isto eu não escuto nada. Não. A gente vai continuar agora a nossa entrevista. Tá? E, por favor, a gente está ao vivo. Aí eu estou fazendo uma live. Isso, eu gostaria que você só inclinasse a sua cadeira um pouquinho mais. Tá bom? Aí você pode falar, fazer sua saudação inicial mais uma vez, que eu achei mais interessante a gente fazer ao vivo, que a gente já grava tudo direto. Tudo bem para o senhor? O que eu estou achando importante é a formação dessas comunidades, dos descendentes dos japoneses que foram ao Japão. Se por razões, digamos, antropológicas, que é o seu campo, ou se é discriminação dos imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil, não é? Aí tem uma diferença entre antes da Segunda Grande Guerra e depois da Segunda Grande Guerra, existe essa diferença, e retornaram ao Japão como Tekaseki. Tekaseki são trabalhadores temporários, não é? Sim. Tem trabalhadores que não têm contrato efetivo de trabalho, mas que ficam no Japão renovando os contratos de trabalho. Não é? Então, se é um preconceito social, não é? Ou se de fato no Brasil esses descendentes japoneses se acostumaram com a brasilidade, que é mais acolhedora, que é mais... eu acho que a expressão é acolhedora, não é? Quando a cultura japonesa, na cultura japonesa, o acolhimento dá-se de forma diferente. Você, como antropóloga, não é? Como é que você vê isso hoje? Porque quando você esteve lá com os descendentes japoneses, os Dekaseki, você tentou ajudá-los, não é? Não sei por que você tentou ajudá-los, qual era seu estado de espírito, se você tinha bolsa, se você era privilegiada, não é? Enfim, é uma análise muito especial, não é? E o que o budismo tem a ver com isto? Ou, você falou do Jorei, não é? Porque no Brasil estão as dissidências do budismo, como Seitianoye, como PL, como Igreja Messiânica, etc. Não é? Então, é uma mistura muito grande, não é? Que você, com o seu brilhantismo científico, e pelo fato de ter vivido essa situação, pode nos abrir alguma luz, não é? Até para pensar no budismo brasileiro hoje. Então, Sato, continua assim ou não? Isso. Para ele tem. Então, Sato, você fez perguntas assim tão certeiras, né? E ao mesmo tempo tão... Eu acho que é a essência de tudo que você está falando, sabe? Então tem um pouco de cada. E vou tentar responder um pouco o que você falou dessas comunidades. Por que o brasileiro se isola no Japão? Por que cria, de certa forma, alguns guetos? Né? Você vai em Oizumi, por exemplo, e você passa, um pedaço lá, meu tio, que é japonês, me buscava e ficava me mostrando, olha lá, Buradiro-jin desse, olha, Buradiro-jin desse, porque está andando de bermuda, com tatuagem no braço, as mulheres com roupa apertada,
né? E o cabelo amarrado. A japonesa não anda desse jeito, não tem aquela forma descontraída, mexer o bumbum, né? Então, os brasileiros ficam isolados, porque eles se sentem diferentes dos japoneses, nós mesmos. Eu mesmo não me sinto diferente dos japoneses, e você também, como Nisei, você sabe, se a gente vai para o Nihon, a gente não é Nihonjin igual a eles, nós temos outra cultura. Então tem as duas coisas, o brasileiro sabe que ele não é japonês, e o japonês, por sua vez, o discrimina. Porque ele não joga o lixo certo, porque ele não fala o Nihongo polido, porque ele não tem aquela educação fina que o japonês, né, fina no sentido, ele tem uma polidez, tem uma forma de viver no Japão que é muito característica do povo japonês, né? Então, eu, enquanto estudante, você fala, né, eu fui uma bolsa do Ministério, eu consegui passar naquele concurso da Embaixada, que fornece bolsas para quem quer fazer graduação ou pós-graduação. Eu apresentei um projeto, fiz uma prova e eu passei e consegui uma bolsa. Então, eu tinha uma situação privilegiada, eu não trabalhava na fábrica. Eu estudava, eu estudei a língua. Então, os brasileiros não, eles chegam para trabalhar. E eles não têm oportunidade, não têm tempo para se aprimorar, né, para entender a cultura. E acabam que criam o mesmo cotidiano deles que tem aqui no Brasil para lá. Então, eles compram no supermercado brasileiro, eles querem comer pão de queijo, eles querem fazer churrasco, porque eles são brasileiros. E o japonês já não gosta dessa bagunça, dessa, né, música alta. Então, criou-se um estranhamento de ambas as partes. Mas, logicamente, que esse estranhamento é maior do povo japonês que não acolhe como a gente. Se fosse japonês indo para o Brasil, né, seria diferente. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho um projeto que a gente estuda a migração da Latinoamérica e da África para o Brasil, em São Paulo, por exemplo. Boliviano, venezuelano, né, sírio, pessoas que estão vindo. Eles são discriminados no Brasil também, porque são imigrantes pobres. Né? Então tem essa coisa do status social-econômico, né? Da questão cultural de não saber a língua, de não saber os costumes, de ferir as etiquetas. Então é um povo que para eles é meio rambo, meio, né, para os japoneses. Então eles achavam que ia acolher, que ia dar certo os liceis lá, mas a gente tem uma cultura totalmente diferente nessa altura. Eu mesma sofri um pouco. É interessante, Regina, porque eu sou economista, não é? Então, chamaria atenção a isto. Esses pais desses Dekasei que vieram do Japão para o Brasil, veio já discriminado, ou seja, são aqueles que não conseguiam viver no Japão e buscaram novas oportunidades no Brasil. Uhum. Isso existe, ou seja, é uma discriminação econômica, Uhum. que, no meu caso, existe uma discriminação social, mas não uma discriminação econômica, Uhum. porque por parte do pai, sim, eles vieram como imigrantes, mas a minha mãe veio não como imigrante. Então, a família da minha mãe, que era parente da família do meu pai, me recebia de forma, digamos, mais respeitosa do que meus primos que estiveram no Japão e foram muito mal tratados. Como Dekasei? Como Dekasei. Eu tive essa experiência. Meu tio foi buscar no aeroporto e disse assim para mim, Okaeri Nasai, você é muito bem-vinda. Sim. Aí, quando minha prima foi como Dekasei, ele não queria nem vê-la. Eu fiquei muito chateada. Porque japonês é muito assim, né? É um povo que discrimina muito, infelizmente, né? Faz muito idime, porque você é diferente, né? Eles não suportam a diversidade. E aqui no Brasil a gente já gosta da diversidade, né? Então... Mas será que esses Dekasei que estiveram no Japão e sofreram essa discriminação, no Brasil estavam bem ou foram ao Japão porque não estavam bem assimilados no Brasil? Eu acho que existe um pouco de cada, viu, Sato? Assim,
majoritariamente a gente pode dizer que por causa das crises econômicas no Brasil, muita gente, né, teve dificuldade financeira sim. Mas eu entrevistei pessoas que foram por curiosidade. Né? Eu mesma tinha uma grande curiosidade. Né? Eu consegui uma bolsa, né, né? Mas a maioria das pessoas da minha idade na época não pensava nem que tinha uma bolsa. Eu tive o privilégio de estar em Brasília, de saber disso pela embaixada, né? Mas pessoas que estão no interior não sabem, né? Então elas vão, eu quero conhecer a terra dos meus antepassados, dos meus pais. Chegam lá, né, acham que vão ser bem recebidos e os parentes não querem um DKC. Eles querem alguém que vá sem ser DKC, que vá visitá-los, né? Agora, esse ano eu levei meu pai com 85 anos e meu irmão, minha irmã, fomos todos, mas nós fomos passear, fomos super bem recebidos, né? Então tem isso, né? Então eu acho que tem várias nuances da cultura japonesa que são muito complexas, né? Então, mas que estão lá. São 4 décadas e existem essas comunidades e elas influenciaram a cultura japonesa. Hoje você vê no 7-Eleven vendendo pão de queijo, escrito em katakana, sabe? Então já é uma coisa do Brasil. E muitos japoneses se apaixonaram pelo Brasil através né, dos DKCs. Não existe por mais que é uma discriminação, mas existe já muitos casamentos, né? Então existe um intercâmbio assim, pulsante entre essas duas comunidades, né? Eu mesma, depois que eu fui para o Japão, eu sou outra pessoa. Porque eu aprendi o Nihongo, eu aprendi muitas outras coisas, abriu muito a minha cabeça, eu entendi muito mais coisas. Para mim foi assim, um divisor de águas. Né? Então eu adoro o Japão, mas eu adoro o Brasil. Eu vivo aqui, né? Agora, você me pergunta, né, como é que o budismo esteve em tudo isso? Então, essa pergunta, Sato, eu acho que ela me acompanha desde a época que eu te conheci. Porque eu me sentia um ser solto no mundo, né, precisando de uma coisa mais metafísica, porque só a academia não me responde até hoje. Então eu sempre permeei o budismo, e você sabe disso, eu fui como uma pesquisadora, mas depois eu recebi o refúgio, né? Eu me batizei, né, lá no nosso retiro, na Sociedade Teosófica. Olha que interessante, né? Na Sociedade Teosófica, na fazenda, vários monges do Japão, você se lembra, né, do nosso primeiro retiro. E eu estive nesse local, me batizei, e você lembra do Roberto? Frequentava o templo naquela época, Roberto Shoji. Sim. E ele estava no meu dia do batismo, ele foi no nosso retiro, né? Sim. E então, assim, você vê que como tem tudo, tá tudo muito conectado, né? E eu sempre com essa busca, eu falo, por que será que você não tem a mesma comunicação com as outras pessoas como a gente tem? Porque nós somos ateus, certo? A gente ficou na atrás da cortina porque a gente não se satisfaz com as coisas do jeito que elas são, né? Essa busca nossa, né? Essa busca, eu acho que ela tem isso também, essa busca de querer entender, eu não sei dizer, mas sutilezas da vida que elas não estão no nosso cotidiano, na nossa vida material, na luta dia a dia, né? Nos nossos bens, o que a gente acumula de título, se eu fiz doutorado, se eu fiz doutorado. É uma busca que nos une. Sim. E eu acho que o budismo tem muito a ver com isso, né? O próprio Siddhartha, ele saiu do castelo dele, né? Da condição de príncipe. E foi, né? E a gente tem essa busca, né? Então, eu fui para o Japão querendo entender, né? Querendo, né? Não, sentir. E você sentir a dor do outro. Eu me identifiquei com a comunidade brasileira, eu sentia a dor dessas pessoas, por isso que eu ajudava, eu fazia tradução, eu levava no médico quem estava. Então, eu era voluntária para muitas coisas. Então, eu acho que esse espírito de busca, eu não sei porque que tem gente que nasce com uma buraca, que tem que olhar, né? Eu acho que, isso eu falo, na minha família, né? Eu adoro a minha família, eu convivo com a minha família, meus sobrinhos, meus pais, meus tios, meus irmãos. Mas ninguém, se eu falar disso com eles vão falar, lá vem ela com aquela conversa. Né? Sudinai, né? Como dizem os japoneses. Não tem gancho. É interessante essa coisa do Buda Siddhartha Gautama, que era príncipe, sair ao mundo para
conhecer o sofrimento, ou melhor, as causas do sofrimento. Essa curiosidade, essa vontade de investigar, não é? Para resolver esse problema da humanidade. E ao mesmo tempo o encontro de nós mesmos, né? Eu acho que isso também. Então é um encontro com o outro, encontro com o desconhecido, encontro com o que você pode aprender, mas é um encontro com o nosso, é um autoconhecimento. Sim. Então, para mim, por isso que eu digo que foi um divisor de água, conhecer você, entrar no budismo, estar junto, por isso que foi tão importante. Eu lembro com muito carinho que foi os primeiros passos, né? Aqui em Brasília, na Sangha, com toda aquela crise que tínhamos, né? Entre a comunidade brasileira e a comunidade japonesa, enfim. Todas as dificuldades, mas para mim foi um florescer ali, foi a primeira flor, né? E aí eu quis, aí eu me lembro que você fala, mas por que você vai para o Japão? Por que você não fica aqui? Está tão bom. Eu fiquei com pena, porque foi onde eu me senti acolhida ali. Mas era como Siddhartha, eu não estava satisfeita. Eu não estou dizendo que eu sou um Buda, longe de mim, quem sou eu? Mas essa minha busca, né, ela é uma coisa inata em mim. Veja você não parou. Né? Então, assim, às vezes da tua dificuldade de conversar com as pessoas que são mais da minha geração, ou que você estava mencionando, não é todo mundo que vai, porque não é todo mundo que tem essa busca, sabe? Não estou dizendo que ela é melhor que ela é pior, mas quem tem esse negócio, você está aí lançando livro, buscando diálogos, não é o que nos move, né? Interessante isso, porque tanto eu como você somos brasileiros e desenvolvemos atividades em torno da brasilidade. Você é como pesquisadora, como professora na Universidade Federal de São Paulo, não é? E eu deixei a regência do República do Brasil, mas continuo buscando mais conhecimento, né, para mim mesmo, mas também para poder atender as pessoas, não é? Interessante isso. Agora, o Nikkei no Brasil, claro que uns buscam, mas a maioria fica dentro da convenção social, né, digamos, de classe média, né? E aí como a gente pode falar disso, né? Eu lembro que às vezes eu converso com um aluno e o aluno fala assim, professora, mas para virar antropólogo tem que converter em antropologia? Não é uma conversão, mas é como se fosse uma conversão, né, para mim. Assim, é uma conversão ao budismo, é uma conversão a um pensamento mais eclético, é uma conversão a uma busca que ela não é para compartilhar por todos na sociedade, porque, né, e a gente sabe que é uma busca hoje, o Léo aqui fazendo, né, tá aqui com outras origens, com outras coisas, mas também em busca de alguma coisa assim. Então, talvez isso não inquieta a todos, como você disse. Às vezes as pessoas estão felizes em viver a convenção. E tá tudo bem, sabe, tá feliz desse jeito, né? Mas quem tem essa, não sei o que a gente pode dizer, né, que ao mesmo tempo nos salva, porque nos faz ter essa sede de querer entender, de buscar, de pesquisar, de ir escrafunchar, de retomar, de beber em fontes, de ter um diálogo como esse, né? Mas para as outras pessoas isso não faz sentido, né? Mas eu não sei, Sato, talvez eu fui ungida muito pela essa filosofia budista da impermanência. A gente sabe que é domingo impermanente e a gente tem que conhecer as coisas assim. Né? Então, por exemplo, eu estava com vocês, daqui a pouco eu estou no Japão, daqui a pouco eu estou na Singapura, daqui a pouco eu estou não sei aonde, agora estou aqui novamente. É uma roda, né? Estou aqui novamente, mas, né, eu fico feliz. Porque... É a própria impermanência, não é? Vou fazer uma pergunta para o Léo. Por que você buscou Seicho no Ie? Eu busquei a Seicho no Ie
porque as outras religiões que eu participei não estavam suprindo a minha necessidade intelectual, a minha necessidade filosófica de se expandir. Eu achava que o mundo era muito mais daqui. Vou pedir para você usar o colar porque eu não estou escutando bem. Esse eu não ouviu, gente. Eu busquei aceite no E depois de várias outras religiões, mas por me sentir insatisfeito intelectualmente, filosoficamente, e também eu não acreditava, até tive uma fase como eu, porque eu não acreditava que Deus era ruim, porque eu fui criado com a teologia do medo, entendeu? De que Deus era ruim, que do castigo, de você ter que pagar por uma salvação, pagar por um preço daquilo. Eu achava que Deus não é aquilo, Deus é maior do que aquilo, entendeu? Então, dentro da secularidade que a gente subdivide o budismo, o shintoísmo e o cristianismo, eu entendi o amor. Eu entendi o amor. Eu busquei Deus e busco agora, até o shintoísmo, os deuses vêm me interessado, o amor de Deus, o amor de Bodhisattva, que reflete do mundo, entendeu? O amor de todo esse amor, eu senti todo esse amor de várias fontes. Então, essa coisa que disse, essa inconstância, a roda da Eu queria ouvir da Regina comentários sobre esse depoimento do Léo, mas com o colar você não. Bom, também achei lindo. O que você achou? Não, eu acho que ele falou tudo, né? Porque talvez eu de palavra acadêmica, doutora com coisa, mas não faria. No Brasil e no Japão. Ele é universal, sabe? Você não precisa de comunicação, né? E aí é isso que a gente busca, porque é uma luta, isso, talvez seja isso que a gente fica, a gente não quer ficar. A gente quer aquilo, porque aquilo é muito mais íntimo, é muito mais com ódio, com pessoas totalmente arrogantes, que estão totalmente equivocadas, né? A humanidade veio para evoluir. Então, temos que trocar essa vibe da Terra, a gente não sucumbir. Então, talvez a gente foi ungido ou foi tocado por essa luz, que é do budismo, né? A luz que é crística, que estão em patamares superiores que as nossas, e que, gente, esse mundo tão pequenininho, mas que a gente sente isso um pouquinho nas pessoas, a gente quer se aproximar, a gente quer estar junto. E talvez por isso que a gente tem essa fluidez, né? Que aí você vai para outra história, não é assim, é uma coisa. Eu converso muito com meu esposo, ele é muito amoroso, ele tem essa amorosidade, mas ele não tem essa busca que tem. Né? Então eu já busquei, ele disse que está mais eclético. Eu também sou eclética, eu sou antropóloga. Eu estudei um pouco da Seichonoye, eu estudei a messiânica, né? Que eles chamam de Sekai Kyusei-kyo. Eu estudei um pouco do budismo na Terra Pura, depois o neobudismo da Soka Gakkai. Né? E aí, lá em São Paulo, hoje, eu busquei muito também, tem muitos pesquisadores que estão analisando, né, em posição de mão, e a energia que vibra e que realmente cura, né? Ou então pessoas que são médiums e que quando elas têm um gene diferente, isso é pesquisa de médicos mesmo, tem um gene diferente porque já desenvolveu. Então essas pessoas todas são tocadas, eu acredito, pelo amor, porque elas querem curar, porque elas querem, né,
Lógico, nós somos humanos, né? Então tem equívoco. Tem equívocos. Nós somos o Cristo, não somos o Buda. Então a gente tem equívocos, temos nossos egos que a gente tem que conviver, né? Mas eu acho que é essa busca, acima de tudo, né? E aí eu sou acadêmica, eu estou num departamento de antropologia, de medicina, onde é a biomedicina, é cortar, é antibiótico, isso, mas tem que trazer um pouco dessa espiritualidade, ou como você disse, dessa metafísica, para lidar com o corpo também. O corpo não é matéria, como os médicos, na maioria, acham, né? Então eu acho que esse amor universal, essa busca universal, essa luz que está acima de nós e que a gente vislumbra uns pedacinhos e a gente... Então talvez seja isso que nos move, né? Porque a gente acaba priorizando, né? E eu acho que somos felizes em estar buscando. Somos felizes porque o sofrimento aqui é muito grande, a angústia, a depressão, né? E as intrigas, e as pessoas... E também aí uma coisa, sabe, que eu aprendi no Japão, e até escrevi um artigo, eu tinha uma problema que chama estétesis, mas do platônico e aristoteliano, cura e self-cultivation, que é um conceito, eu esqueci o Hongo, de você auto-aprimorar. Por exemplo, quando você medita, você está meditando, polindo a alma para você conseguir alcançar níveis de consciência. Mesmo quando o monge vai ao templo e limpa o chão, Tamashi Omigaku, você está polindo a tua alma. Então é um self-cultivation, um auto-aprimoramento, né? Então no Japão isso é muito em voga. Então eu me sinto nessa busca desse auto-aprimoramento, desse polindo a minha alma, que veio tosca como ser humano, né? Que eu tinha muito, eu espero estar evoluindo nesses 30 anos que eu sou budista, mas eu sinto que eu tenho muito mais satisfação do que quando eu ainda não tinha uma visão assim, entendeu? Quando eu estava mais apegada a convenções, a conquistas, né? A todo custo eu queria um doutorado. Tudo bem, eu conquistei o material. E aí? Material para quê? Né? No sentido, não sou rica, mas eu tenho o meu salário de professor, eu vivo. Mas o que eu quero agora? Eu quero ficar mais rica? Não, eu queria Tamashi Omigaku, polir minha alma. Até que medida, sabe? Aí eu vejo você está polindo a tua alma, tem suas dificuldades? Temos, né? Você está tentando, para a gente ver se a gente reflete um pouquinho mais de luz, se a gente aproxima um pouquinho mais da luz, nós somos muito densos, né? Muito matéria. Então, essa busca, eu acho que a gente não vai transcender. E também, talvez isso seja também a gente se acostumar com a morte. Né? Acostumar, porque essa matéria, ela vai perecer. Né? E é isso mesmo no budismo. Então, vamos. Eu acho que enquanto a gente conseguir, a gente tem que polir nossa alma. Né? Porque a gente não vai estar pronto, nunca vai estar 100%, porque as coisas são tão dinâmicas. Então, é isso que me move, talvez, e isso que me faz fazer pesquisa sobre religiosidade, espiritualidade, metafísica e saúde, bem-estar, porque eu acho que isso que, talvez, esse centro que se encontrou na Seixonoye, talvez que você se tornou monge, né? Eu não sigo uma religião que eu digo, olha, qual é a tua religião? Eu ainda digo que eu sou budista, mas eu sou eclética, eu sou pão, porque eu frequento a igreja católica com meu esposo, que é católico. Eu fui católica no Japão, né? Então, tudo tem um lado legal, tudo tem um lado bonito, e tudo é humano, né? Tudo tem seu lado. Mesmo no budismo, lembra? Tinha várias intrigas, né? Sim. Instituições humanas, né? Sim. Então, que caminhos que vamos construir, Sato, para que a gente consiga encontrar um caminho mais suave e não tão de julgo, de sofrimento, de dor, que faz o outro escravo, sucumbe o outro, né? Então, assim, isso é tão aqui no nosso mundo, mas como é que a gente pode, sei lá. E aí são esses momentos, assim, né? Que a gente bebe um do outro, que a gente compartilha coisas que não é todo dia que a gente consegue. Eu estou dialogando contigo agora e eu sempre tive esse prazer de sentar para conversar contigo, mas fazia muito tempo que eu não falava sobre isso abertamente, né? E nem sei como o Léo vai editar isso, mas, assim,
falo demais e fico empolgada porque eu fico muito feliz, assim, né? Dá-me um sentido que não é só acadêmico, é humano, né? É humano, é da nossa natureza sofrer. E, nossa, vamos buscar um pouco mais de luz, né? A arte é luz, a natureza é luz, né? E a amizade é luz, né? Vamos celebrar também. Então, estou num momento assim, né? De buscar uma comunhão, de buscar essa paz, esse diálogo, resgatar. Nossa, eu fiquei pensando, gente, o Sato, nunca mais eu vi o Sato, preciso ver o Sato, deu uma urgência. Eu pedi ontem, eu fui caminhar, esses dias eu falei, gente, me deixa ver o Sato, né? Aqui em Brasília, eu falei, pro céu de Brasília. Aí eu tive a ideia, minha irmã estava indo pro final da Asa Sul, eu falei, vou no templo. Cheguei lá, eu consegui teu telefone e mandei mensagem, né? Então, assim, basta querer, né? Sabe? Você querer profundamente na tua alma, né? Desculpa. Então, não sei, eu estou um pouco emocionada, né? Não estou em uma sala de aula, não estou fazendo uma palestra acadêmica, eu estou tendo um diálogo, né? Então, aqui eu estou inteira, não estou como professora, não estou como pesquisadora, estou como Regina, sua amiga, né? E conhecendo o Léo agora. Eu proponho o intervalo para tomar chá. Depois a gente vê se prossegue ou não. Mas ele faz perguntas muito interessantes, sabe? Eu chamo a voz do povo. Então, talvez você possa fazer alguma pergunta específica para ela, mas eu gostei muito dessa conversa. Então, vamos fazer um chá, né? É um chá azul que se chama Céu de Brasília. Nossa, quero provar. Eu acho que só você vai provar porque tem pouca quantidade. Porque a gente tomou com Raimundo, não foi? É aquela flor da fada? Hein? É a flor da fada, que é uma florzinha azul? Não. Eu vou te mostrar. Léo, não sei o que você está achando, está muito senso Estou comum. usando. Voltaremos daqui a alguns minutos, tá? Fiquem por aí que daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado. Gostei muito dessa conversa. Esse é o chá azul? Eu acho que o depoimento dela, esse último depoimento, inclusive, bom, você é um excelente editor, então tem uma Hello, recomendação. Yoshi. Quando for visitar em São Paulo, eu vou te gravar esse chá. Porque realmente só vai dar para você. Ah, que pena que seja tomado. Ah. Senão a gente pode dividir. Não. Deixa eu só mandar uma mensagem para meu irmão, que deve estar preocupado. Beleza. Yoshi. Vem cá, vem.
Vem cá, vamos aproveitar o nosso intervalo comercial. Como é que você tá? Tá gostando? É um papo antropológico. Isso, exatamente. Eu também tô gostando, tô curtindo. Muito. Tá cheiroso, tá mais cheiroso que eu. Também você foi pro seu pet shop. Não é não? Então, Yoshi. Seu papai Sato, ele gosta muito de você. Menos quando você faz sujeiras aqui, porque ele se sente triste quando você faz muita sujeira dentro da casa. Mas você é bem legal. Bom? Olha ele fazendo chá. Tá gravando? Gravou bem? Gravando. Tá, Gravando você fazendo um chazinho. Esse é o chá sal de Brasília, Nossa, que lindo. né? Deixa eu olhar. Olha, vai ficando azul. Que lindo, sabe? É mesmo. Espere uns 5 minutos. Uhum. Vai ser interessante essa coisa. Tudo a ver, né? Nossa, parece que tem um céu lindo. Você gostou de mim? Você gostou? Dizem que os cachorros veem a energia das pessoas, né? O medalhão de Akamoto, é o que eu chamo do medalhão do senhor, do Doutor Estranho da Marvel. Tava ao contrário. Tava ao contrário. Né? Você vê as energias do outro? Uhum. Vê? É fofinho. Olha como fica. Lindo. Eu adoro Gostado chá. de você. Agora pode continuar? Você quer fazer algumas perguntas? Quero. Tá. Deixa eu servir o chá para ela. Tá bom. Que fofinho, Manchan. Olha, Virginia, como fica azul aí. Nossa, parece que está criando assim uma turbulência no céu até, olha, começa a mexer, né? Pois é. Ah, eu vou levar você para mim. Vou levar você para mim. Né? Ah, Manchan. Você sabe que eu sou Inu, né? Você é o quê? No japonês. Não sei, eu não sei. Você é de 1942? 42. 1942, deixa eu ver qual é o seu signo. Eu sou cachorro. Você sabe que meu neto desenhou com Será que descendência. Quando ele fez 15 anos, desenhou essa cobra, que é o signo do Ano Novo Chinês de 2025. É, né? Que legal. Deixa eu ver. Que 1940. significa sabedoria, intuição. Não, não fica não. Por que vai pingar? Ah, você é cavalo, sabe? É? Independente, né? Ai, que lindo, Sato. Nossa, vou até tirar foto. Vou até tirar foto do meu chá Pode mágico. tirar, Não é? eu acho que ainda está mais um chá. Dá pra tirar. Vou tirar o chachinho, vou mostrar meu chá mágico. Vou tirar com você, Sato. Peraí. Vou mandar para meus amigos. Olha meu chá mágico.
Mandar para minha irmã primeiro. Olha meu chá mágico. Esse chá é de quê que ele falou? Tem várias coisas. Tem um negócio que dá uma cor que é de prata, interessante, né? Mas tem cravo, capim santo, olha aqui. Capim santo, limão, cunhã, pera, cravo, coco, prata, solúvel comestível. Pó. Vou mandar pro meu esposo, sabe? Meu esposo tá no México. E você vai embora no domingo, né? Na segunda de manhã. Segunda de manhã. Aí eu coloquei domingo porque aí eu consigo fazer minhas coisas até tudo que é o domingo. Não, porque eu não posso jantar com você hoje, porque eu tenho reunião às 7h30. Não, tudo bem, sabe? Você está ocupado. Mas aí quando você puder, você me avisa que eu venho ter o encontro de novo. Não, eu vou dizer para você o que estou pensando, sabe? Mas essa curiosidade achei muito interessante, sabe? Porque a história do Siddhartha é que ele saiu em busca, não é? Das causas Essa do inquietação sofrimento. nossa, né? Hein? Você não era uma criança tipo Cauateu? Tipo assim, fica se preocupando com coisas, né? Então, eu acho que eu acho que tá tudo bem quem não tem, mas quem tem, a gente tem um comichão, né? Algo que nos impulsiona, né? E talvez o Léo tenha também. Né? Não, com certeza tem, porque esse comichão que vocês falam, esse aqui, o medalhão de agarroto. Ah, desculpa. Eu sempre esqueci. Não. Tá ficando mais menos azul, mas tudo bem. Fica mais tempo. Então, todas as minhas experiências religiosas, sociais, e me trouxeram a este momento, agora, entendeu? Com pessoas que são inquietas, iguais a mim, de certa forma. Eu já passei por diversas religiões, como eu disse, porém, eu estou satisfeito com a minha, no momento. E eu tenho um projeto social que eu vou implementar. Então, estar ouvindo e participando desse momento, para mim, é a resposta às minhas orações, a resposta às minhas meditações. Entendeu? Então, eu vejo com muita gratidão e com muita atenção, porque eu vou me lembrar disso. Eu vou me lembrar desse momento que ele vai ser muito importante. Então, somos multiplicadores. Entendeu? Então, por isso, assim, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito. Eu já trabalhei em vários projetos sociais. Ela dá aula, ela forma pessoas, ajudou várias pessoas, eu também já ajudei. O senhor também já ajudou, isso vários, já doutrinou muita gente. Então, formamos multiplicadores em diversas camadas sociais. Entendeu? Então, isso é muito importante. Tadakimasu. Tá menos azul, mas vou tomar. Que delícia! Oishi. Oishi, né? Deixa eu pegar um negócio pra mim aqui. Tá. Mas muito legal o que você está falando. Pois é. Tá fraco. Ficou, tá bom ainda? Hein? Só pra não secar. Deixa eu pegar o vaso. Esse aqui pode ficar aí. Só colocar aqui.
tirar de cena. Ah, pode tirar da cena. Achei. Achei de cordão. Isso. Mas foi boa a nossa ida lá para a Sim. editora também. Exatamente. Porque, né, foi boa, tô falando que foi boa a gente ter ido à editora, porque as pessoas não sabem aqui, você vai lançar um livro novo em pouco tempo. Então, foi ótimo a ida à editora. Porque é um dos projetos. Tem vou te mostrar aqui. Toda segunda-feira, o pessoal se encontra, o Ulisses, especialmente, a pessoa que vai o Serrano também. Deixa eu ver. Para segunda-feira. Então, eu estou te mostrando já o convite para segunda-feira, que você não vai estar. Na página anterior, o poder auto. Nossa! Tem tudo a ver com o autoaprimoramento, né? Que legal! E quero lançar lá esse projeto de Raiga, as pessoas fazerem. Posso enviar para mim essa mensagem? Claro. Pois é, vai ser um projeto. É um projeto inspirador. É um projeto inspirador. Faz com que a pessoa Que pense. essa coisa da Exatamente. integração Oriente e Ocidente. Aham. E outra coisa que eu estou fazendo é meditação budista e Pilates. Meditação budista e Pilates? Pilates é o nome do sujeito, Nossa, chamava-se Joseph Pilates. Ele era doentio, mas entrou em contato com as técnicas terapêuticas orientais. Yoga, essa coisa, acupuntura, etc. Sabe? Criou um sistema, né? Ele criou um sistema que ele tem consciência do corpo. Agora, eu quero trabalhar com isto para ter consciência da consciência. A palavra em japonês, em inglês, é reiki, né? Awake. Reiki, exatamente, reiki. Em japonês é ishiki, é tomar consciência. O I é tomar consciência da consciência. Que legal. Ishiki. Pode. Nossa, tem a ver com o que eu estudo, Sato. Não, tem muito a ver, sabe? Tudo que você está dizendo agora tem muito a ver com tudo isso, até as palestras. Nossa, Sato. Naruhodô, ele falou certo, esse encontro tinha que acontecer, né? Porque a gente está na mesma sintonia. Exatamente. A gente está vibrando igual. Exatamente. E a família é outra história, sabe? Eu te encontrei e achei que tivesse te encontrado ontem. Por isso que fluiu essa entrevista e tal, sabe? Bom, enfim, a gente vai conversando, sabe? Não, mas eu não quero, eu quero, como fala, é como se eu estivesse te resgatando e assim, eu quero continuar, sabe? Sim. Eu tenho que, assim, você vem a São Paulo, Sim. eu vou vir aqui, a gente vai planejando. Sim. Porque assim, né? Você vem aqui com certa frequência? Não, sabe, porque minha vida está toda em São Paulo, né? Então eu só venho aqui porque meus parentes falam, você não vem mais aqui?
E aí eu venho uma vez por ano. O ano passado eu não vim, Tá. porque ano passado nós viajamos para outro local e tudo, não tive tempo de vir, mas só eu fazer de Cangapiscurebá, né? Por ele. Mas depois até se você me der o telefone do Ícaro, agora eu me lembrei do Ícaro, sabe? Quero falar sobre a palestra de ontem. Tá. Já te passo, antes que... Tá, vai me passar. Ele é muito educado. Inclusive, eu acho que ele poderia pedir para o tio o teu telefone, mas ele falou, entra em contato no Instagram dele, né? Porque ele não sabia do nosso nível de amizade, né? E ele achou que eu queria só te entrevistar e tudo. E de fato, né? Ele é filho ou enteado da irmã, que até teve lá outro dia lá na tribuna, da irmã do Tota, do Antônio. Então, ele disse que é tio dele, né? Eu falei, bom, então eu sou da geração mais antiga, que seria tua tia, né? Porque ele é jovem, né? Aqui, ó, tô te enviando, Ícaro Matias. Tá. Aqui, ó, pra você se lembrar. Ah, é muito pequeno, né? Você mandou para mim. Mandei pra você. Tá. Ícaro. Vou aproveitar e falar com ele. Ele tá lá, em Maringá. Aqui, ó. Ah, ele está em Maringá. Tá. Eu acho que Ele só tá com Acho esse que boné ele- diferente. Muito inteligente, sabe? Muito inteligente Tá. e muito dedicado. ele está fazendo o quê? Ele fez um mestrado, ele escreveu uma tese escreveu uma tese. sobre o Shinbudismo. Ah, foi? Eu É, gostaria que ele me mandasse. Isso. E ele defendeu na PUC com esse Frank Ussarski, Tá. que é o meu colega, né? Nós temos um grupo de estudos lá na PUC que chama CERAL, Grupo de Estudos de Religiosidades Orientais. Né? E eu, o Frank Ussarski e o Rafael Schode, que é um cara muito inteligente da área de Pois computação. é, eu não conheço mais ele. Exato, é dessa época que está meu artigo aqui. É. Essas pessoas que eu estou até hoje, então a gente tem um grupo. Eu posso até te convidar para falar um dia, porque a gente faz reuniões online, Ah, quando a gente for fazer. online É difícil. é difícil, sabe? Ontem mesmo eu não ouvi nada. Eu tenho ou é teoria conspiratória da tecnologia comigo, ou é minha ignorância Então, o dia que tecnológica. você for, você vai a São Paulo com frequência? Como é que é? Eu acho que eu vou mais do que você. Eu não tenho ido muito não, mas sei lá, umas 2 vezes, 3 vezes por ano eu vou. Aí, por exemplo, me convidaram aqui na Sociedade Teosófica, mas se vocês me convidarem com antecedência, eu me programo para ir. Daqui a 3 meses, 4 meses, Tá bom. até o final do ano, uma coisa assim. E qual o nome desse livro? E qual? Esse aqui? É. Você não conhecia? Esse aqui, esse Frank Ussarski é um pesquisador da PUC, ele é alemão radicado no Brasil. É? Ele trabalha com budismo, já publicou várias coisas. Centraliza ele aqui que eu tô. Ah, legal. Que massa. Aí você faz parte desse Desse grupo de grupo. grupos. Aí nós, quem somos os coordenadores do grupo? É ele, o fundador, o Aham. Rafael Schode, que foi um aluno dele, e eu, que sou. Ele tem muita consideração por causa da pesquisa que nós fizemos. Ah, desculpa. Da pesquisa que nós fizemos aqui em Brasília. Ele gostou da minha pesquisa e ele me contactou. Aí ele lembra até hoje, ele fala, eu nunca vi um trabalho foi tão minucioso, né, de você ter entrevistado todas as pessoas, de você ter relatado questões que não eram, digamos, era de bastidores, né, aquela coisa do conflito, da dificuldade. Então ele valorizou muito o meu artigo, então ele me tem em alta consideração, sabe quando você cria esse mesmo laço? Eu sabe que eu dei aula na PUC, não? Eu sei que você era de lá, porque você é economista, né? Eu dei aula na pós-graduação. Como chama? Esqueci o nome dele. Está à sua disposição para fazer aquelas perguntas
pessoas. Tá, Me desculpe. beleza. Eu vou pegar aqui o medalhão. Ah, sim, porque senão eu não vou escutar. Exatamente. Primeiramente, por que você quis se tornar antropólogo? O que te motivou a estudar antropologia aqui na UNB? Qual foi o seu despertar para essa matéria? E por que ela te move até hoje? Você vai ter que editar. Então, Léo, tem muito a ver com relação, tem tudo a ver com relação ao budismo, né? Então, essa busca. Porque eu sabia que a antropologia era estudo do homem. E para a gente entender, né, digamos, um pouco da cultura, da história, né? Pelo fato da gente ser descendente, Léo, a gente é um pouco assim. Meu pai é japonês, que foi para o interior de São Paulo, e eu nasci num sítio onde todo dia ele lia jornal em japonês e livro em japonês. Então a gente não tinha acesso a muitas coisas, mas o livro em japonês e o jornal em japonês ele lia. Então eu não era nem alfabetizada, eu via figuras de livros em japonês, né? E meu pai falava em japonês em casa todo dia. E eu morava numa comunidade rural, né? E era uma comunidade rural e meu pai e minha mãe de japoneses nessa comunidade. Então, meu pai é uma pessoa que ele não era do campo. Ele era da cidade, a mãe dele era cabeleireira, né? Então eles tinham uma vida bem mais moderna do que o homem do campo, né? Mas aí, como meu avô morreu na guerra, meu pai estudou até o primeiro colegial, né? Ele gostava muito de estudar. E aí, quando meu pai conta as histórias dele, ele conta assim, por exemplo, você pergunta para ele onde foi a batalha de Napoleão, ele vai dizer que é na Normandia, no ano tal, morreram quantos soldados. Meu pai, ele é uma enciclopédia ambulante de história e geografia. Onde é o Uzbequistão? Ele sabe. Onde é o Quirguistão? Né? E meu pai, hoje, a vida toda ele foi um agricultor porque ele teve que migrar, mas ele era da cidade, estudava, era um menino, né, urbano. Aí Você foi com ele para o Japão recentemente? Foi. Mas ele tinha ido antes. Algumas vezes, mas fazia 30 anos que ele não viu o irmão dele. E ele é Nihonjin, ele assistia Nikkei, ele lê só livro em Nihongo, né? E ele fala, agora ele fala muito português, mas ele falava só japonês. Então, essa curiosidade de querer saber desse mundo que não era o Brasil, e eu morava numa comunidade rural, né? Então, eu sempre quis, nossa, o que é esse outro mundo do meu pai? Eu era fascinada, meu pai falava de história, eu falei, gente, eu quero estudar, né? Então e eu era uma criança eu já escrevia quando era criança, eu era boa para escrever redação, né? Eu não gostava muito de exatos, mas eu adorava ler, escrever, ele me instigava, meu pai. Então eu quis ir para humanas, né? E aí eu vi que tinha na UNB, minha avó morava aqui, eu vim do interior de São Paulo para morar com a minha irmã e minha avó, para poder estudar, porque no interior de São Paulo você não tinha faculdades boas naquela época. Então eu vim para Brasília porque eu tinha parentes. Eu vim com 17 anos, né? E aí eu fiz a UNB, consegui entrar. Digamos que eu era uma menina estudiosa, né? Não era aquele estereótipo assim, mas eu era séria, estudiosa. Entrei na UNB, né? Passei no primeiro vestibular e comecei a estudar, né? E sempre tive essa crise de identidade. Porque que você é japonês, né? Mas será que eu sou japonês mesmo? Eu não sei nem falar japonês, eu não sabia falar Nihongo direito. Aí estudei e me levou, né? Igual você falou, quando a gente busca, parece que as coisas aparecem no nosso caminho, né? Então, assim, eu sou muito grata, tenho muita gratidão, porque eu consegui vir do interior, eu estudei, eu me adaptei na UNB, eu aprendi coisas, eu consegui uma bolsa de estudo, né? De ser filha de um agricultor que plantava uva, mas que era japonês e que tinha toda uma sabedoria que eu sabia que não era, que era adquirida lá. Né? Então eu fui muito buscar esse caminho de entender o que são essas duas culturas. Então eu estudei japonês, eu falei, a melhor forma de estudar japonês é você aprender sobre a religiosidade. Eu sentia isso, porque a gente tem um princípio muito confucionista, né, sabe? De pai, mãe, de cuidado, de disciplina,
de ter uma responsabilidade, eu tenho que estudar, né? Tem uma coisa que a gente carrega, né? Você sabe que o budismo japonês vem da China. E quando chegou à China, no começo da era cristã, Nagarjuna, o budismo que chegou da Índia à China teve impacto do confucionismo e do taoísmo. Exato. E chega ao Japão no século VI, ou seja, 1000 anos depois de Cristo, depois do nascimento do Siddhartha Gautama, 1000 anos depois, mas já com a influência do Confúcio e do Tao. Então, é um budismo muito especial que chega ao Japão. Ele já é sincrético nessa. Já é sincrético. O sincretismo é uma das marcas do budismo, da cultura chinesa, não é? E, de alguma forma, da cultura japonesa também. Sim. Então, eu acho que isso tem tudo a ver, né? Porque aí ele vem para o Brasil, né? A gente se identifica e a gente quer entender mais, né? E, enfim, eu não lia japonês como você, então eu não tive uma formação, porque no interior não tinha escolas, né? Mas aí quando eu vim para a cidade, para Brasília, aí eu comecei a estudar, e aí quando eu fui para o Japão, que eu aprendi a língua mesmo. Então, para mim foi estudar antropologia me salvou. Me salvou. Tem gente que faz psicologia para se encontrar. Eu fiz antropologia, eu me encontrei estudando culturas. Então, assim, por isso que eu sou muito grata mesmo. Assim, eu fiz faculdade pública, eu consegui uma bolsa, eu tive bolsa de estudo por 7 anos. Aí eu me aprofundei. Eu não planejava ser professora, mas aí aconteceu de que, né, eu fui para essa área acadêmica, e que é dura, né, me deu estafa, me deu problemas de saúde e tudo, mas eu consegui, né, contornar muito porque eu tenho essas práticas, né? Eu sempre busquei muito. Eu sabia que não era só o raciocínio. Não. Mas não, liga. Tudo bem? Por que você está nervoso? Vem cá. Vem cá. Ela é fêmea. É ela. E ele é macho, mas só de raças diferentes. Ela é Lhasa e ele é o chamado Sisu. Ele está um pouco enciumado. Ela está um pouco enciumada. Ela não era ciumenta, mas está ficando. Porque o maridinho dela está dando bola para mim, então ela está enciumada. Isso. Não fica assim, não. E ela foi no cabeleireiro hoje, está toda produzida para ele. E ele dando bola pra gente. Tem outra pergunta. Preciso do Interessante essa sua resposta. Essa coisa de buscar a identidade Isso. estudando. E teve também esse antecedente do pai ser intelectual, né? Isso. Não intelectual acadêmico, mas com muito interesse pela história da humanidade. Você encontrou o budismo, você é budista há quanto tempo? Desde 96, 97, acho que eu preciso de falar. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um monte, eu vou fazer aqui, você pergunta, é o seguinte, eu gostaria de saber como você conseguiu, quando você conheceu o budismo, como você lidava com a frustração, porque você morou no interior, você veio para cá, você estudou, né, parece um pouco com uma história assim do Siddhartha Gautama. Como é que você lidou com a dor, com a frustração, a angústia do ser humano, com a pobreza, com a extrema pobreza? O que você fez a respeito disso? E também com preconceito, não só da sociedade, mas com você também, não só aqui, mas lá no Japão. Como é que foi você tratou da sua dor?
dessa parte humana sua, que o budismo ele ensina que a gente tem que a gente precisa, né, deixar seguir o curso, não ser indiferente, mas a conseguir superar esses obstáculos. Mas como você falou, foi em 96, então como é que você fez antes e como é que você faz agora? Pode falar do nosso encontro 96, porque foi do ano anterior, o ano antes que eu me aproximei do Shin Budismo. 95. 95, 94, 95. Então, isso também é um dado interessante de a gente começar a conviver no início do budismo, do meu compromisso com o budismo. É muito legal, né? Muito bom você lembrar disso. Então, né, Léo, essa busca aí, né, ela é nossa, né? Lidar com as nossas Não, você pode falar do seu mestrado, que você começou a fazer tese de mestrado da UNB, não é? Você já tinha uma formação, não é? Sim, Sato, mas é engraçado que eu acho que antigamente os antropólogos, eles buscavam entender culturas exóticas, né? Eu vou entender os índios da Amazônia, ainda é muito forte o indigenismo, acho ótimo. Eu vou entender, por exemplo, começou na colônia britânica e entender as tribos africanas, ou as tribos, as culturas do Pacífico, das ilhas do Pacífico. Então você ia procurar o exótico, né? Ultimamente, na minha geração, começou-se mais uma busca interna do que é familiar, mas ao mesmo tempo é exótico, né? Porque o Japão para nós é familiar, mas é exótico ao mesmo tempo, a gente não nasceu lá, né? Então, quando eu fiz a graduação, eu comecei já logo estudando Nihongo, a língua japonesa na UNB, que a Alice Sensei, a Joko Sensei ensinava, né? Tem um curso de língua japonesa, eu comecei a estudar. E eu comecei a fazer antropologia e ver que eu queria estudar a cultura japonesa. E eu comecei a estudar a cultura japonesa, eu estudei a questão do arranjo familiar, das famílias, o parentesco, como que se organizavam as colônias agrícolas, né, na década de 80. Tinha muitas colônias agrícolas, né? Então eu fui estudar a colônia agrícola do meu pai e do meu tio, né? E aí eu fiz a tese, mas assim, quando eu te falar, eu vim do interior, eu tive muitas crises, porque você vem do interior de São Paulo, do sítio, para morar em Brasília, onde você não tem rua, você não tem... Então, esquina. Eu tive eu acho que a crise maior minha foi até de vir do interior de São Paulo para Brasília do que de Brasília para o Japão. Sério? Eu tive uma crise assim que eu falei, o que é essa cidade? É um mundo tão diferente do meu, as pessoas falam diferente, são de tribos, né? Aqui, se você não é parte de uma tribo, você está alto. E o interior é aquela mistura, eu convivia com todo mundo, meus amigos, meus vizinhos, de sítio. Depois fui estudar na cidade, então eu era um ser caipira. Você vem para Brasília, eu estudava na UNB com filhos de diplomatas, filhos de professores, filhos de deputados. E aí era um mundo muito diferente, né? Mas para chamar a atenção, ela sabe que é uma fêmea que está falando. E aí, então eu tive muito problema, assim, de saúde mental, de ter que ir para psicólogo. Na época a gente não tinha dinheiro, mas a minha irmã resolveu, ela falou, eu não dou conta de você. Ela começou a pagar uma psicóloga, porque minha irmã trabalhava, eu morava com ela. Então ela me ajudou muito, essa psicóloga, a superar, né, tudo isso. E eu entrei na UNB, fui contra a minha tribo, né? E era muito difícil. Aí eu consegui, fiz amizade, encontrei minha tribo, escrevi minha dissertação sobre a colônia agrícola. Só que no dia que eu defendi a minha dissertação, a minha monografia de curso de graduação, né, de graduação ali do curso da UNB, o primeiro ainda, eu era novinha, estava com 22 anos, 23 no máximo, aí o professor foi muito rígido. Foi um alemão que foi crítico. E ele destruiu, assim, destrinchou meu trabalho por 2 horas. Eu era uma menina ainda, né? Comparada hoje, eu não tinha experiência. Eu me senti muito mal, eu não conseguia responder.
Porque ele falou, você pesquisou uma coisa muito próxima de você, como é que você vê a antropologia nisso? Isso me deixou meio embaralhada entre a emoção, a razão. Aí eu tive uma decepção com a academia. Eu falei, não sei. Aí eu entrei no mestrado, eu já tinha passado. Aí ele falou assim para mim, eu fui rígido assim com você, porque você entrou no mestrado. Então você vai encontrar agora professores mais rígidos, você vai ser uma acadêmica. Aí eu entrei no mestrado, comecei a fazer as aulas, mas muito decepcionada. Tinha bolsa de estudos, consegui, eu sempre fui muito aplicada. Consegui uma bolsa de estudo da CAP, CNPq, não lembro. E aí eu recebia para estudar e tudo, mas eu não estava estimulada. Aí apareceu eu ir ser au pair, meio que uma babá, de uma família de diplomata na França. Eu embarquei, eu falei, eu quero uma busca, eu quero uma coisa diferente. Eu fui de babá, embarquei com a família de diplomata, fui morar em Paris. E aí lá eu vi que ela me fazia começou a me tratar como uma empregada doméstica e eu entrei em crise. Entrei em crise em Paris. Aí fiquei 5 meses em Paris, mas muito assim em crise, trabalhando e falando, não era isso. Aí eu resolvi vir embora. Meu pai falou, vem embora se você não está bem. E aí eu fiz novamente a seleção do mestrado. E quando eu estava em Paris, eu tinha uma amiga que também tinha ido de Brasília e ela tinha mais condições que eu não tinha. Eu tinha que trabalhar de babá para me sustentar. O pai sustentava. E aí ela ia na igreja, na Notre Dame, né? A gente ia na missa em Notre Dame. E eu ia com ela na missa, mas eu não falava muito para mim, mas eu via que ela tinha uma força que eu não tinha. Eu estava muito debilitada e eu não sabia o que fazer. Meu pai, vem embora. Meu pai, muito sempre meu pai, né? Vem embora. Pega aquele dinheiro que eu te dei, vem, compra passagem e vem embora. Falei, tá bom, tá. E aí eu fiquei intrigada. Nossa, a Ana tem uma força que eu não tenho. Eu preciso de uma religiosidade, eu preciso buscar uma âncora, uma coisa que me segure, né? E aí eu voltei para o Brasil e comecei a fazer de novo. Passei de novo na seleção de mestrado. E aí consegui de novo uma bolsa. Né? Aí eles perguntaram assim, mas como é que nós vamos te dar uma bolsa e vou te dar crédito se você abandonou? Eu falei, porque eu na época não estava bem, mas agora eu tenho certeza que eu quero fazer mestrado. Consegui novamente, consegui a bolsa. Daí eu resolvi, tá, qual é a religião que vai me responder alguma coisa? Com certeza vai ser o budismo. Porque eu sou filha de japoneses, né? E aí eu comecei a ir ao templo. Antes de escrever o meu projeto, eu comecei a ir ao templo em 96. Lógico que eu me identifiquei com o Sato, né? Então, assim, para mim, Sato, você foi uma figura muito importante. Porque foi você que, se fosse só o Nakabayashi Sensei, que era da época, ele falava em Nihongo, não tinha essa interação, mas aí você sempre fazia prédicas. Uma vez você falou do Renato Russo, né? Dos versos amargurados, de uma pessoa. Aquilo foi me pegando, assim. Então eu comecei a ir, tinha vergonha de falar com todo mundo, ficava quietinha. Né? Mas muito interessada. E eu via suas prédicas todas as vezes. Aí, depois de 1 ano, eu tive coragem de falar com você. Falei, nossa, eu gosto muito. Aí conheci a Juliana, lembra da Juliana? Que era filha de um professor da UNB, tudo, né? A Juliana Leonardi, que também fez pesquisa na mesma época que eu, uma autônoma, os olhos azuis, bonitona. Então, nós ficamos amigas e aí começamos a fazer pesquisa. Aí a gente se inteirou. Aí eu virei sua amiga. Porque eu acho que essa busca era recíproca, e você também estava ingressando recente, né? Você já era, né? Você já fazia prédicas e tudo, e eu estava muito como aprendiz. E eu acho que, sei lá, a nossa interação foi tão gostosa, foi tão mágico naquela época, né? Apesar das dificuldades que a gente tinha com a comunidade, com aquele Marcelo que tinha uma certa limitação e entrou em conflito. Então eu aprendi muito ali, né? E eu acho que uniu muito a gente. Porque a gente via as coisas meio que de uma forma muito parecida. A gente era filho de japoneses, mas a gente não queria ficar com aquela colônia dura. Mas também a gente não concordava com o Marcelo, porque o Marcelo não sabia, não queria aprender, né? Ele queria só fazer do jeito dele. Então a gente, acho que criou um vínculo muito forte. Eu tinha tanto com você como com a Ceci, com a esposa dele, que era um doce. Com ela era uma coisa mais assim, da arte. E era engraçado, né? Vocês eram muito diferentes, mas eu tive um vínculo. Juliana estava fora, porque estava no Rio. Hélio estava fazendo o intercâmbio, então eu não convivi muito com seus filhos. Eu convivi com vocês. Meu vínculo é com vocês. Né? Então, aí eu fiquei muito triste, né? Pelo fato da Ceci ter ficado doente, tudo, enfim. Mas por que aí, o que você estava respondendo mesmo?
Então, eram muitas frustrações, né? Era muita tentativa. Mas quando eu encontrei o budismo, as portas se abriram. Eu fiz uma tese e ao mesmo tempo me envolvi com aquilo. Pessoalmente, eu me tornei budista, né, de carteirinha. E mais tarde eu fiquei muito feliz porque eu descobri que é o mesmo terá da minha avó, dos meus antepassados do Japão. Então no Japão a gente fala que Engaru, existe um fio que nos une, que nos conecta, invisível. Né? E seja com seus ancestrais, com a sua linhagem familiar, seja com pessoas que têm a mesma afinidade que você. Você disse que você rezou, você queria estar num momento como esse aqui, né? Como eu também, com o Sato aqui, conversando, assim, para mim era um sonho, né? De estar revendo, de ver o Sato bem, porque, né, o tempo passa, né? Enfim, e assim, não é fácil. Aí tá, consegui, mas você acha que eu consegui a bolsa? Assim, não, era muito esforço, estudei muito, ralei, voltei da França, sem emprego, sem nada, consegui entrar novamente, foi me reerguendo, né? Tive problema de saúde mental, né? Ficava muito ansiosa, enfim. Não tinha lugar de morar, né? Porque a gente é estudante, Brasília é caro. Fui morar com a minha avó, depois morava com a minha irmã. Até que eu consegui essa bolsa para o Japão. Passei, fiz o mestrado, consegui. Trabalhei numa consultoria com o GDF, na época que o Sato trabalhava no GDF. Consegui um dinheirinho. Então, assim, vida dura, né? Aí consegui essa bolsa para o Japão. Aí, né, depois do budismo, minha vida foi se abrindo. Aí cheguei lá, comecei a trabalhar com religião e brasileiro, conheci meu esposo, que é uma pessoa muito doce, muito bondosa, e que me entende, ele, como eu digo, ele me aceita com casca e tudo, tipo, do jeito que eu sou, sabe? Com os meus defeitos. No Japão tive crises, tem um artigo que eu escrevi, depois eu passo, se vocês quiserem, que eu falo da minha experiência no Japão enquanto pesquisadora, enquanto mulher, né, enquanto sul-americana. E aí trabalhei muito lá no Japão, eu era tradutora, eu trabalhava numa escola para crianças brasileiras para adaptar, alfabetizar no Nihongo, porque eu já sabia um pouco. E por isso eu ganhava um saláriozinho, mas era pouco, e dava aulas de português para japoneses, fazia a tradução do jornalzinho para a prefeitura. Aí eu trabalhava voluntário na igreja para ajudar as pessoas que estavam com problemas, né? E às vezes a gente levava para o hospital porque não conseguia, né? Traduzia para quem precisava. E a gente sempre ali organizando coisas com a comunidade brasileira, festas, né? Envolvidas. Meu marido muito católico, fazia o jornal da comunidade, traduzia, eu ajudava. E eu fui vivendo esse lado católico, budista, tudo ao mesmo tempo. Então, fui aprendendo, eu fui crescendo, né? Aí eu estava com 30 anos já. E daí eu trabalhei demais. Aí terminei o mestrado, depois doutorado. Foi muito difícil, né? Que era outra língua, tudo. Aí eu tive uma estafa. Fiquei muito cansada. E ao invés de vir para o Brasil, a gente não queria voltar. Porque o Brasil é difícil, né, sabe? Meu marido falou, vamos tentar fora. Eu falei, vamos embora, vamos para Singapura. Aí fomos para Singapura. Meu marido queria virar singapuriano, ele já estava com emprego na universidade, né? Meu marido também é do interior de Londrina, a vida toda também deu duro, né? A gente conseguiu emprego assim numa universidade nacional, com tudo muito rico, recurso para comprar livro, recurso para viagem, recurso para tudo, a gente nunca viu. Mas era muito difícil porque eles exigiam de mim como se eu não fosse brasileira, como se eu fosse japonesa. Eu fui para o departamento de língua japonesa, eu tinha que ensinar japonês, igual japonês. E às vezes quando eu falava assim diferente, eu falava, mas por que você fala diferente? Eu falei, gente, eu sou brasileira, eu não sou nihonjin. Teu inglês também é esquisito. Eu falei, eu não sou native speaker, eu aprendi inglês, eu sei falar português. Minha língua native language é português. E aí eu tive uma estafa, assim, fiquei pele e osso. Quase morri de alergia, de insônia, quase morri. Aí minha mãe virou por um dia pra mim, vendo a minha imagem no computador, filha, vem embora, senão você vai morrer. E era verdade. Aí eu falei, olha, Mari, eu gosto muito de estar aqui, eu sei que você quer ficar aqui, mas eu não dou conta. Você vai ter que decidir, você quer ficar aqui na Singapura ou você vai ficar comigo que eu vou embora para o Brasil. Ele ficou muito triste, mas ele decidiu vir embora comigo. Porque ele gostava muito da Singapura. Aí viemos, né? E aí eu tive que me tratar. Por 10 anos, sabe? Eu não tinha saúde.
Por 10 anos eu buscava saúde. E aí minha mãe ficou doente. Então eu não consegui ter filho muito por falta de estrutura física e porque minha mãe ficou doente a gente tinha que cuidar. E aí eu fiquei uns 13 anos ajudando a cuidar da minha mãe, cadeirante, né, com depressão, com coisa. E ao mesmo tempo buscando emprego, fazendo concurso. Eu consegui passar um concurso lá na Federal em 2018 só. E eu voltei em 2008. Até então eu trabalhava com meu marido lá em Fortaleza, depois a gente mudou para São Paulo, eu tinha que ir para Chapecó, que eu consegui um emprego lá em Santa Catarina. Tinha que dar aula lá, ficava longe do meu marido. Fiquei 4 anos assim. Até, depois do 7º concurso, fiz concurso para a USP, para a Unifesp várias vezes, consegui passar na Federal. Então, desde 2018 eu estou mais tranquila, sabe? Aí eu tenho meu salário garantido, não é grande meu salário, não é muita coisa, mas é o meu salário de professor, né? Tenho meu espaço para falar com os meus alunos sobre essas temáticas da pobreza. Eu dou aula de desigualdade social e saúde, né? Raça, né? Trabalho com saúde da população negra, saúde da população indígena, das minorias, né? Então faço os alunos de medicina pensarem no social, né? Então eu tento fazer isso, que é um pouco, então tá o budismo nisso tudo, né? Me dou muito para o que eu faço, né? Minha vida, dar aula, escrever, e assim, eu não faço muito, mas o pouco que eu faço com muito zelo. Né? Então, as aulas que eu dou para os meus alunos, eu dou aula realmente, não é a minha mente, eu dou aula de corpo e alma, para ver se, e os alunos de medicina não querem nem saber de, professor, determinados sociais de saúde, não, a gente quer fazer cirurgia, quero ganhar dinheiro, tem muita elite. Eu falei, não, mas é importante você saber em que país que você está. Né? Aqui em São Paulo nós temos uma violência urbana absurda, por que nós temos essa violência? A desigualdade. Então você tem que, né? Sabe, trabalhou com aluno, sabe como é, e você também deve ter. Então, meu desafio é esse, mas aí minha mãe faleceu há algum tempo atrás, agora já vai fazer 3 anos, e eu estou mais estável, né? Eu tive problema de saúde que minha mãe também faleceu, eu tive depressão, tive crise de pânico, eu cheguei no fundo do poço quando eu achei que eu já estava bem, porque eu tive menopausa, que é um período que a mulher fica muito mal. A mãe faleceu e era um momento que eu achei que eu ia ficar bem, porque eu já estava empregada, tudo, aí desabou tudo de novo, sabe? Então foi sempre um desafio. Talvez por isso que às vezes eu fiquei sumida, não dei conta. Eu não dava conta nem de mim, né? Daquela loucura que é São Paulo. Hoje eu estou bem organizada. Digamos que 2 anos para cá eu me organizei muito. Para estar aqui agora inteira falando desse jeito como se nada tivesse acontecido, né? Como se minha vida fosse um mar de rosas. Mas muitas frustrações, muito preconceito no Japão, muito preconceito por ser brasileira e ser asiática ao mesmo tempo, né? Mas não é um preconceito, talvez, assim, por ser pobre ou por ser de cor, mas é um preconceito que também doeu, né? Por ser mulher, da Ásia, por não ser vista como brasileira, mas por ser sempre asiática, e me tratarem como asiática, exigiu muito de mim. Então eu cheguei num nível assim que eu quase rachei, né, a saúde. E aí os médicos diziam assim, eu não sei como que você não surtou, né? Então, foi uma vida muito intensa, muito estudo, muita coisa, para chegar, né, nesse momento. Então, assim, as frustrações, eu acho que eu consegui vencer, né? Eu enfrentei a morte, porque quando minha mãe faleceu, ela estava comigo, foi uma passagem dura, né? E, enfim, tem que pôr na luta, né? A gente nunca chega, né, Fátima? A gente está sempre lutando, né? Sim. Então, por isso que eu falo, eu me salvei muito por ter encontrado esse caminho da antropologia, da filosofia budista, que me dava certeza de que eu tinha que autoaprimorar, e que se eu estava passando por aquelas provações, era para me polir cada vez mais, para eu aprender, para eu ter o meu centro, né? Encontrar o Buda Mida nesses momentos de dor, que é tão difícil, né? A religião fácil da fé é difícil, né? De acreditar na luz do poder da vida em todo momento, que está tudo certo. Né? A gente entra em sofrimento, está em sofrimento, mas está tudo certo. Só que a gente entender isso e viver isso é muito difícil. Né? Então, eu acho que minha jornada está aí, sei lá, em que nível que está, mas eu fico feliz, porque agora eu consigo sentar aqui e tomar um chá. Né? Um chá mágico desse,
E que não é à toa, né? Que talvez seja esse momento. Então, talvez é brindar mesmo a vida e os momentos, e essa impermanência e a nossa busca. Eu acredito que a gente se encontrar em outras dimensões, a gente vai se cumprimentar e falar, oba, vamos tomar chá, vamos fazer alguma coisa, né? E é isso. Acho que não tem mais o que acrescentar. Eu posso fazer só a última, só uma consideração final. Pode fazer, com certeza. Olha, vamos. Eu vou fazer a consideração final, Tá bom. aí depois o senhor fala. Foi um prazer inenarrável conhecer você, ver que a sua luta, entender que você é um espírito, uma curandeira, é como se você fosse uma curandeira, como se você fosse uma enfermeira da Cruz Vermelha, ver que você, através do seu trabalho, você ajudou muitas pessoas, ver que você é um milagre vivo, ver que você está buscando entender o milagre, ver que você está tentando humanizar as pessoas da melhor forma possível, ver que você entender que você deixou seu livre-arbítrio de lado para poder cuidar, entender as outras pessoas e fazer outras pessoas se conectarem com as pessoas e não ficarem só sedadas, médicos sedados, fazer eles se tornarem mais humanos, fazer com que a sua comunidade, as pessoas ao seu redor florescessem de alguma forma. Então, você ter estudado tanto, feito tudo isso, entendeu? Você cumpriu um propósito muito grande, muito pesado, entendeu? Mas você abriu muito mão do seu livre-arbítrio. Você podia tocar, você podia fazer qualquer outra coisa, mas você voltou pelo seu nicho de origem, aonde você estava, você nasceu para aquilo, você superou a dor, entendeu? E hoje você é sim uma pessoa plena, da sua maneira, entendeu? Ainda a busca ainda é grande, porque a sua jornada ainda não acabou, entendeu? Então, você é um bodhisattva aqui. Entendeu? É como se fosse, é como se a gente tivesse, enfim, e é muito confortante radiar em tudo isso, tudo que você falou. Eu vi muito amor, vi muito esforço, vi muita determinação, entendeu? Foi muito especial esse encontro, muito especial, que eu vou levar para o resto da vida. Muito obrigado pela aula, por tudo que você agregou à minha existência, entendeu? E à existência das pessoas que estão assistindo agora. Muito obrigado de verdade. Você é Deus em ação, entendeu? Muito obrigado mesmo. Eu sou muito grato a Deus por ter te conhecido, viu? Parabéns pela sua jornada de vida e que você faça mas muitos multiplicadores, tá? Que você é show. Que seja. Boa. Obrigada, querida. Que carinho. Que carinho. Depois eu quero te dar um abraço, mas eu não quero atrapalhar aqui, ele sabe estar com. Tá bom. Que palavras lindas. Fiquei emocionada e estou assim, radiando assim, de energia que eu recebi de você agora. Muito obrigada. A sala está radiando energia. Muito lindo, Santo. Muito obrigada. Você gostaria de falar alguma coisa? Agora eu estou meio sem palavras. Tem que falar alguma coisa ou não? Bom, deixa eu falar. Deixa eu terminar. Não é? Bom, Namastê é uma palavra indiana, de onde provém o budismo, que significa que ao melhor de mim se encontre com o melhor de você para o bem de todos.
neste momento é a palavra mais adequada. A Regina me ligou ontem. Eu acho que estava na presença do Raimundo, que é outra pessoa que um dia você vai conhecer, que me apresentou o Leonardo. E disse, olha, essa pessoa é uma pessoa muito especial. Ela está dizendo que vai embora no domingo e precisou encontrar amanhã. Nós nos encontramos. E pela imagem que vocês têm acesso, parece uma moça alegre, vencedora, professora da Unesp de São Paulo, mas ela contou para a gente, foi invocada pelo Léo, as crises que teve na vida. E como ela foi superando essas crises pela espiritualidade, pela religiosidade que o budismo representa. Ela é brasileira, então certamente o cristianismo entra nessa espiritualidade, mas ela não teve constrangimento em buscar no budismo, que certamente entra na formação do pai que ela admira, mas também da mãe que ela acompanhou doente por vários anos, essa espiritualidade. Eu fico muito animado, estimulado pelo depoimento que a Regina deu para nós nessa entrevista. Busco a espiritualidade que seja transreligiosa, que seja transcultural. Mas certamente o budismo vai ser a linha condutora desta transreligiosidade, transculturalidade em busca da espiritualidade. E o que é espiritualidade? É a amorosidade. Não há dúvida no depoimento da Regina que o que nós chamamos de espiritualidade é o amor que podemos e devemos ter uns aos outros, a tudo que nos faz viver. Eu agradeço muito a Regina por este nosso encontro ou reencontro, e também o Léo, que um dia vocês vão conhecer, porque o Léo fica atrás das câmeras, atrás do celular, para fazer essas gravações. Ele tem uma bela voz, mas um dia nós vamos montar a nossa programação para que ele possa estar conversando com vocês também. Mais uma vez, namastê, namastê a você, Regina, namastê ao Leonardo. Namastê. Namastê. Agora tem que dar abraço. Foi ótimo ter Tem que encontrado abraço. você. Nossa, lindo. Estou vibrando. Nossa, muito bom. Fico muito estimulado, mas depois eu te conto.